Boa madrugada para todos vocês, esse é mais um vídeo do nosso canal Um Pouco de Tudo na Madrugada. Nós hoje vamos sim falar sobre política. Eu sei que brasileiro geralmente acha tedioso falar de política, mas é importante que nós falemos nesse assunto porque esse é um assunto que está diretamente envolvido na nossa vida cotidiana. E por mais que eu saiba que vocês vão revirar os olhos para ver esse vídeo, assista o vídeo por inteiro. Eu resolvi fazer esse vídeo em duas partes justamente porque eu sei que o brasileiro não gosta de vídeos longos. É tanto que vários canais estão colocando em sua descrição, assista o vídeo até o final. Eu sei que é difícil, porque inclusive nós brasileiros somos um dos povos que menos compra livros e que menos lê livros no mundo. Nós brasileiros também somos um povo que não consegue entender, interpretar um texto que tenha mais de um parágrafo. Mas nós temos que aprender que política é importante, que deve ser discutida em todos os âmbitos. Eu não estou falando de política partidária, obviamente. Poderíamos discutir isso também, porque também é importante, já que temos tantos partidos e não acreditamos na polarização da política. Acreditamos que esquerda e direita são a mesma coisa, coisa que não é verdade. Então, eu peço que vocês, por mais que achem estranho o título do vídeo, assistam ele todo e ele terá duas partes. Rola a vinheta. A madrugada nossa. Inicialmente, eu gostaria de pedir para você que já é inscrito e que está assistindo esse vídeo, que você curta o vídeo, que você compartilhe nas suas redes sociais esse vídeo e que coloque que os vídeos do canal são vídeos muito bons e atrativos. Para você que está aqui pela primeira vez, eu peço que você se inscreva no canal, porque nós estamos com a campanha rumo aos 500. Quando eu chegar aos 500 primeiros inscritos, nós vamos ter uma grande promoção e uma distribuição de prêmios. Então, ajude o canal para nós irmos em frente nas nossas discussões. Eu queria explicar que o vídeo sobre o Oscar, ele foi um vídeo que deu muito trabalho para ser editado. Então, na metade do caminho, eu percebi que ele não seria produtivo. Ele seria um vídeo longo e, além de tudo, teria uma janela de uma semana entre o acontecimento e o vídeo. Então já se falou tudo que podia se falar sobre o Oscar. De qualquer forma, eu decidi fazer com que o Oscar esteja ligado ao nosso tema de hoje, que é as pré-candidaturas a presidente do Brasil. O vídeo do Oscar foi gravado, não estou mentindo, rodagens, viu? Foi gravado, mas de fato eu não achei interessante fazê-lo com uma janela tão grande. Como então eu vou fazer essa junção entre o Oscar e a nossa política brasileira neste momento? Pois bem, eu, enquanto assistia ao Oscar, esperava muito que eles falassem sobre o movimento Time's Up de uma forma muito mais contundente, o que não aconteceu. Eles falaram, mas no final das contas esqueceram filmes, fizeram injustiças com outros filmes, fizeram indicações politicamente corretas, mas no final não conseguiram agregar muita coisa, apesar do filme que ganhou e do diretor que ganhou, que são os prêmios maiores, terem sido um filme de um diretor mexicano. Vamos ver, por exemplo, na questão do Time's Up. Por conta do Time's Up, provavelmente eles lembraram no Oscar, mas não no Globo de Ouro, por exemplo, de indicar uma mulher, certo? Uma mulher a melhor direção. Apesar de que existiam outros bons filmes dirigidos por mulheres. Enquanto eu estava falando do Oscar, na gravação, eu falo sobre a Desiree, que é a diretora, por exemplo, de Mudbound,
que é um filme muito bom, com escolhas muito boas e que poderia perfeitamente ser indicada a um Oscar, sendo mulher e sendo negra. Acho eu que o Oscar poderia ser menos discurso e mais fazer. Apesar do caso Harvey Weinstein ter sido resolvido de forma cabal, ou seja, eles exilaram Harvey Weinstein depois de tanto tempo de ele fazendo tudo que ele vinha fazendo, eu acho que, por exemplo, não foi tão escandaloso quanto o caso, eles não fizeram tanto alarde quanto o caso do Kevin Spacey, que teve uma série cancelada, que foi tirado de um filme às pressas. O Christopher Plummer foi indicado, inclusive, por conta do personagem que o Kevin Spacey ia fazer, e aí eu até parabenizo o Christopher Plummer, porque um mês para fazer um papel e consegue uma indicação ao Oscar. Não sei também se a indicação não foi uma indicação do politicamente correto, porque eu vi a caracterização do Kevin Spacey e no final das contas talvez ele estivesse fazendo um trabalho excepcional. Apesar de que eu também acho de que muita gente diz que a gente não deve misturar a vida pessoal com a vida artística da pessoa. Eu sou contra essa máxima. Eu consigo misturar essas duas coisas, a vida artística com a vida pessoal. Se ele cometeu erro, ele tem que ser punido, obviamente. E ele foi punido. Cancelaram a série da Netflix, que era uma série de muito sucesso, cancelaram a participação dele no filme, refilmaram todas as cenas em que ele participava. Mas isso não aconteceu, por exemplo, com o Woody Allen, que vira e mexe está sendo indicado para alguma categoria e ganhando categorias. E ele também assediou uma menina de 15 anos que era a enteada dele, certo? A ex-mulher dele fala disso todo o tempo. E Hollywood parece não entender. Talvez seja mais fácil para Hollywood punir um homossexual do que um heterossexual. O Harvey Weinstein é um exemplo de heterossexual porque são muitas pessoas, são muitas atrizes acusando-o de assédio. Mas enfim, o que isso tem a ver com a nossa política? Tem a ver que eu também acho que a nossa política está muito no discurso, no não fazer, no discurso pelo discurso. E o brasileiro está acreditando nisso. Nós vamos falar sobre as 11 pré-candidaturas partindo do preceito de que nós estamos acreditando no discurso sem ler nas entrelinhas. Dos 11 candidatos, apenas 2 vêm das massas, vêm do povo, vêm da pobreza. E isso é um dado a ser visto, ainda mais quando nós brasileiros estamos esquecendo que somos povo, que somos massa, que somos pobres. Estamos nos comportando como se o discurso pelo crescimento, pela ordem e o progresso fosse o melhor para todos. Não é o melhor para todos, é o melhor para uma classe, para uma elite, para pessoas ricas, para grandes empresários. Leia-se. Se você for um pequeno empresário, você também não está inserido nessa grande reforma de ordem e progresso do Brasil. Se você é pobre, você não vai ser beneficiado com tudo isso que está se pregando como a salvação da pátria. Infelizmente. Esses 2 candidatos são candidatos conhecidos nossos. Um pode não ter o direito de se candidatar de fato. A outra some de vez em quando e volta com um bom discurso durante o processo eleitoral. Dentre esses 11 candidatos, segundo reportagem do Estadão, apenas um candidato é visto como de extrema direita. E é preocupante que esse candidato seja um dos melhores colocados na corrida presidencial. Ontem, conversando com um amigo, ele disse, encurtando o papo, que o brasileiro deve votar nesse candidato apenas por birra. E votar por birra é simplesmente querer um candidato inadequado para gerenciar um país que é continental.
Um candidato que vem se mostrando completamente perdido perante as suas responsabilidades enquanto presidente. Um candidato que apoia e que está ao lado da bancada da bala e que diz que agora a bancada será a da metralhadora. Se você acha realmente que armar um povo tão bélico como é o nosso é a saída, talvez esse seja o seu candidato. Mas preste atenção, você como um pobre, você pode não ter o dinheiro para comprar uma arma ou estar armado. E a outra pessoa que está ali enfrentando, está no enfrentamento, pode ter essa arma. E aí, como todos vão estar liberados para se autodefenderem, todo o motivo será motivo para autodefesa. Então, não nos esqueçamos, o discurso é algo subjetivo. Na objetividade, na prática, o discurso pode ser algo que vai trazer malefícios à sociedade. E é bom que nós pensemos nisso. O outro candidato, o candidato que nós conhecemos, está nesse painel do Estadão como um candidato de extrema esquerda. Vamos pensar um pouquinho se o PT realmente é um partido de extrema esquerda hoje? E partindo para a extrema esquerda, que são os partidos que têm um discurso mais voltado ao povo, nós temos dois filhos da burguesia. Isso também me preocupa, mas nós vamos discutir isso em outros vídeos. Dos outros candidatos que aparecem, um não é conhecido meu, o que também não é interessante. Nós temos um candidato completamente desconhecido. Aliás, o desconhecimento do candidato é, de fato, um problema de um dos partidos de centro-direita, que sempre muda seus candidatos nas eleições, o que não dá ao eleitor a oportunidade de pensar no que esse candidato pode trazer de bom e de ruim. Sendo assim, os candidatos não conseguem alçar voos. Tá certo que na última eleição até esse partido conseguiu levar o candidato a quase vitória. Mas o quase ficou bem distante, porque foram muitos votos de diferença. E justamente nos estados mais pobres, que entendem que o discurso de centro-direita e de direita não é um discurso bom para as minorias, é um discurso bom para os empresários. Outros candidatos conhecidos que já tiveram sua chance como presidente e não conseguiram fazer o que prometeram, e um candidato que vem com umas propostas parecidas com as que a gente estava vivendo no crescimento do Brasil. Enfim, eu não sei se esse vídeo ficou muito bem explicativo, se ele se auto-explica, mas na próxima parte do vídeo talvez eu consiga me explicar melhor. Vamos pensar nas eleições a partir de agora, a partir desses pré-candidatos. E nós vamos falar de um por um no próximo vídeo. Obrigado por assistir e até segunda que vem.